Vasconcelos aqui de Reuter da Vinhos e Artes. Nos siga no Instagram, Vinhos e Artes. Recebendo amigos e tomando vinho. Hoje eu escolhi um especial. Bacaro, um Cabernet, que vamos abrir juntos. As nossas convidadas já devem estar chegando por aí e vamos falar do que mais gostamos aqui nessa casa, de vinhos. Então, enquanto você vai servindo o seu vinho, vou abrindo o meu aqui junto com vocês e esperando nossas convidadas que estão a caminho. Um pouco mais. Você também é apaixonado por vinho como nós? Fale aí. Vamos lá, nossas convidadas já devem estar entrando. Hoje vamos de Cabernet da Vacaro. Aliás, mande essa live para os amigos que gostam de vinho assim como nós. Aproveita e manda para Vacaro também, para eles assistirem a nossa live. William, Vacaro, Diego. E aí, amigas? Estão chegando por aí? Está chovendo, a temperatura está bem fria aqui no Reuter. O nosso vinho já está preparado para nos aquecer. Boa noite, quem está aí assistindo, quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde. Vou mandar os convites para nossas amigas. Elas não estão ainda por aqui, mas daqui a pouco elas vão entrando. Como é que tá o tempo por aí? Contem, estamos escutando. Oi, Aline, mãe. Já vou servindo o nosso vinho. Mande a live para os amigos que gostam de vinho. Olha, taça especial da Vacaro hoje. Especialíssima. E vamos de Cabernet. E aí, amigas, estão chegando. Enquanto isso, vamos servindo a nossa taça. Qual a quantia certa de uma taça de vinho? Diga aí. Polêmico, né? Cabernet Sauvignon, vinho fino, tinto seco, safra 2021, que você encontra lá com Juca na Vinhos e Arte. Aliás, se você não nos segue, vai pra lá nos seguir. Instagram Vinhos e Artes. E as amigas do Entre Roteiros e Vinhos já devem estar chegando. Enquanto isso, vamos nos aquecendo com o nosso vinho. Estamos escutando bem? Vamos ver se elas estão por aí. Não, elas ainda não estão por aqui. Boa noite. Lembrando que a nossa live vai ficar gravada, então se você não puder assistir toda ela, você pode assistir depois, mandar para os amigos que gostam de vinho. Temos algumas dicas de leitura para hoje. Semana que vem a gente vai falar sobre o Patinho Patinador na live com a Su, que é a bibliotecária de Nova Petrópolis, e com a autora Júlia. E aí, meninas, estão por aí? Na verdade, eu não estou encontrando vocês aqui. Deixa eu tentar de novo. Vocês têm que estar online, vocês não estão me assistindo. Vamos tentando. Alguém viu elas por aí? Não, não estão aqui. Calma aí. Eu vou mandar convite pra vocês. Convidadas estão, meninas, só esperando vocês. Vamos ver se vai dar certo aí. Aê, menina. Deu certo. Boa noite. Deu certo. Aê, muita tecnologia. Oi, Lu, tudo bem? Tudo. Eu até já abri o meu vinho aí enquanto vocês estavam. Vou de Cabernet da Vacaro. Opa! A gente também, ó. Saúde! Saúde!
Qual vinho Saúde! você tá tomando? Eu tô tomando um Cabernet Sauvignon da Vaccaro. A gente tá Safra tomando 2021. tricógrio. Olha. Ah, mas vocês são chique, hein? Ô, vamos A manter gente. esse dia de tarde, né? Aline, manda pra Vaccaro. A Aline tá assistindo aí. Como era a nossa primeira live, a gente resolveu começar com o pé direito. Começamos bem. Então a gente escolheu o nosso preferido, um dos preferidos, né, deles, né? Exatamente. É difícil a gente falar. Aqui a gente também, a Vaccaro mora em nosso coração, né? Então, é um dos rótulos mais a gente mais ama e mais toma. Mas vinho é tudo de bom, né? Meninas, feliz em receber vocês e quero que vocês se apresentem. Lembrando que as meninas que vão se apresentar agora, eu chamo de meninas, né? Eu conheci numa visita para Vaccaro, foi através da Vaccaro, eles botaram nas histórias que vocês iam ter um roteiro lá em outras vinícolas. Eu achei interessante, acho que de Monreuter, vocês não são daqui, vocês até vieram me buscar no dia, e naquele dia que eu conheci vocês, e vocês estão continuando com esses roteiros, né? E também tem que dizer que a Vaccaro tem até uma musiquinha, depois a gente tem que dar um spoiler, né? Tem que contar. Meninas, por favor, passa a palavra, se apresentem. Pode começar, que acho que eu vou juntar aqui. Então, a Caro, como tu disse, foi o nosso primeiro contato, né? A gente fez o roteiro lá na época da Vindima, teve o piquenique, foi muito bacana. E segue a proposta, né? De fazer esses roteiros diferenciados, nessas vinícolas aí que tem produtos diferentes também, fora de mercado, que a gente vai ter esse vínculo até afetivo, né, com as vinícolas, onde a gente costuma visitar e fazer as degustações, conhecer e já ter essas parcerias. Até falando um pouco da gente, né, antes até de a gente começar a falar do projeto, né, eu sou a Clarissa, mas o pessoal me chama de Clá, e a Cássia, a gente é amiga há bastante tempo. A gente ficou amiga através de um projeto social. Acho que já faz 7 anos do projeto social, fez até aniversário há umas 2 semanas atrás, que foi aí que a gente se conheceu. Então, a partir daí, a gente já tomava vinho, gostava de tomar vinho. Nós duas, cada uma tem as suas profissões, digamos que é o nosso ganha-pão, né? Eu trabalho com comércio exterior, trabalho numa multinacional, trabalho com exportação, a Cássia trabalha com seguros. E sempre, o vinho sempre foi algo presente, vinho e espumante, né? A gente, aqui na região metropolitana, tem muitas feiras de vinho, então a gente sempre foi no bar, aqui em Canoas também, a gente é de Canoas, então acabava tendo essas feiras, a gente sempre gostou desse tipo de evento. Então aconteceu que a gente acabou indo visitar as vinícolas. Nós duas e com as nossas amigas, porque nossas amigas, vinho é bom sempre em grandes companhias, né? Então a gente acabou arrastando as nossas amigas também para esse mundo dos vinhos. Então foi aí que a gente tem uma amigona nossa, que é a Cass, que ela nos apresentou a Vaccaro. Porque como a gente também, só contextualizando, além de visitar vinícolas, a gente também adora passear, visitar. Então a gente fez uma vez um passeio para um lugar muito legal, lá em Santa Catarina, chamado Nova Veneza, que foi onde a gente conheceu a nossa amiga. E daí, um dia a gente estava organizando um roteiro para ir para o Vale dos Vinhedos, e a gente falou, vamos chamar a Cass. Daí, inclusive, a gente conheceu a Cass. A gente passou 4 dias, 3 dias juntos, mas a gente só conversou com a Cass na volta. A gente nem conversou com ela no passeio. A gente conversou com ela sentada ali no japonês, na volta da Santa Catarina. Mas a sintonia foi tão legal que a gente trocou o ar e falou assim, na próxima trip vamos viajar juntas. Então foi um risco, mas foi um match tão grande de amizade que deu certo. E daí a gente fez um roteiro de uma visita dessas passeios de vinícola e a gente passou um final de semana juntas, eu, ela e umas outras amigas nossa, Laura, Marcela, um monte de gente, assim.
E juntamos, acho que deu umas 6 mulheres numa casa e conhecemos vinícolas. E daí, a partir desse passeio, daí foi como que a Cássia comentou, né? A gente, muitos amigos começaram a dizer, quando vocês forem, nos avisem que a gente também gostaria de ir. Então, a gente vai, então vamos avisar. Daí a gente começou a estruturar e surgiu o passeio. E por isso que a Vacaro também, porque quando a gente foi na Vacaro, a gente, como também tinha essa amizade nascendo, a maioria das outras gurias também, já, que a gente foi no passeio com a gente, muitas delas já eram, algumas delas já eram nossas amigas há mais tempo, mas deu uma sintonia tão legal daquele grupo, e a gente foi na Vacaro, e o dono da Vacaro também, e a namorada do dono da Vacaro foi tão legal também com a gente, que a gente, o nosso primeiro passeio tem que ser lá. Então, acabou dando toda essa história, a gente se conheceu e tu viu que o primeiro grupo que foi com a gente foi um grupo muito legal, foi um grupo que foram praticamente não, né? Foram só nossos amigos. Então, foi uma experiência muito divertida, muito legal e acabou também dando tão certo que continuou ainda os outros grupos que vieram e todos os grupos que ainda vão vir, né? Mais ou menos é isso. É verdade, porque aquele grupo, como eu falei antes, que eu descobri através das histórias da Vacaro, né, que anunciou que teria uma visita lá, e eu entrei em contato contigo, né, claro, e fui. Eu era a única que não fazia parte das amigas, né? Mas já virou amiga, né? Porque eu acho que isso que acaba sendo uma sintonia, porque como é um grupo normalmente pequeno, a nossa ideia também é ter grupos não muito grandes, no máximo 20 pessoas, porque a ideia é essa entrosação, é ter esse entrosamento das pessoas, né? As pessoas se conhecerem por uma paixão em comum, que é o vinho, que é o espumante. E às vezes as pessoas, por exemplo, nesse passeio, eu sou uma pessoa que eu não gosto não gosto de moscatel. Mas eu tenho uma amigona minha que adora moscatel. Nesse primeiro passeio, a minha chefe foi. E a minha chefe ama moscatel. Então, essa minha amigona e a minha chefe super se entrosaram, porque elas adoram moscatel. Então, essas ligações são muito legais, que tu vai vendo pessoas que têm um paladar parecido, que daí já tem uma afinidade, porque já se conhecem através de mim. Então, já tem outras afinidades, outras coisas que já vão se conhecendo, né? Então, vão se aproximando. E como a gente vai... E como são vinícolas menores, a receptividade é diferente, né? Claro que as suas vinícolas maiores têm todo o seu glamour. Não desmerece, porque eu acho que foram elas que abriram as portas para o Vale dos Vinhedos ter o que é, né? Eles, inclusive, falam muito disso também quando tu visita, né? O Vale dos Vinhedos é muito grato às grandes vinícolas, porque são elas que trazem o grande público para o Vale dos Vinhedos. Então, eu acho que são, sim, são muito importantes. Mas, na minha opinião, são as pequenas que têm os nossos corações, são nossos xodós. Então, eu acho que esse amor que acabou trazendo, né? É verdade. E daí acaba tendo até um atendimento um pouco mais aproximado, né? Até pelo ser um grupo pequeno, eu vejo que tem essa questão mesmo da fidelização, a gente acaba criando vínculo, conhecendo a história, né? Todo o histórico familiar, o histórico produtivo, e depois que a gente começa a conhecer isso, a gente começa a olhar o vinho, começa a olhar as vinícolas com outros olhos, e conhecendo todo o processo produtivo, a gente valoriza muito mais. Exatamente, a questão familiar, né? Nós somos recebidos por uma família, que é uma empresa que planta, que colhe, que faz o vinho, que nos explica. E o legal que vocês conseguiram unir, além da gente visitar vinícolas familiares e conhecidas e amigas e fazer novos amigos, vocês conseguiram unir os amigos de vocês numa coisa que vocês já gostam de fazer e estão profissionalizando, né? E como a gente não tem, nem eu e a Cássia, na verdade, ela é muito mais entendida de vinho do que eu, né?
A Cássia já fez, mas ela entende bem mais que eu. Eu ainda sou mais uma paixão. A Cássia ela consegue apreciar e sentir os aromas melhor do que eu. Deixa eu só te dar o Diego da Macara, entrou Diego. Olha aqui. Olha aí, ó. Olha só, Diego. A gente quer comissão, Diego. Trifóglio! Fica aqui registrado que é para casar com a Júlia e fica registrado também que a gente quer comissão. Para todos nós. Desculpa, interrompi. Eu nem. Ainda bem que tu falou porque eu não enxergo tudo assim, ó. Então, e é bem isso, sabe? Então, como a gente tem essa paixão, acho que isso também torna o passeio, traz uma cara pro passeio. Porque a gente não fica aquela coisa, a gente tenta tornar também o passeio não aquela coisa engessada. Não é, a ideia também não é trazer aquele passeio com várias vinícolas, né? Sim, A gente tenta trazer passeios que tenham 2 vinícolas, a proposta é sempre ser 2 em um lugar de almoço, que, por exemplo, nesse nosso próximo passeio, que é dia 24 de junho, a gente vai conhecer a Pisato e a Cavalieri. Então, essa é a nossa proposta. Tem que trazer 2 vinícolas com propostas um pouco diferentes, porém vinícolas diferenciadas, né? Esse primeiro passeio que foi onde a gente conheceu a Cumayer, que é uma vinícola também muito legal, que tem uns espumantes, que sempre foi muito conhecida, principalmente pelos seus espumantes, tem um espumante Prosecco, que é muito bom, e hoje em dia vem se destacando para os seus vinhos, que vem surpreendendo bastante, né? E depois a gente veio fazer a Pisa, a Vindima, porque a gente foi em fevereiro, então era a época da Pisa, que a gente fez a Pisa e o piquenique ali no Diego, ali na Vacaro. Então também foi uma proposta que a gente trabalhou com o Diego para a gente trazer algo diferenciado, então foi muito legal, porque foi trabalhado pela tia dele. Então, deu um sorte de ser um dia bem bonito. Que a gente foi conhecer, na verdade, são vinícolas que nós já conhecemos, mas que a gente leva as pessoas para conhecer também, fazer visitação, fazer degustação. Então, assim, a escolha das vinícolas já é também um gosto pessoal nosso e a gente prioriza essas até porque a gente sabe do bom atendimento, dos bons produtos, né? Então, a gente quer dividir com as outras pessoas as nossas boas experiências. Então, a gente quer que os outros conheçam tanto quanto a gente. É bem verdade, porque tanto essas vinícolas que a gente está indo agora nesse passeio dia 24 de junho, tem esse sábado próximo, são vinícolas que a gente, final de abril, foi passar um final de semana em Bento e conheceu. Então, todas as vinícolas que a gente conheceu, a gente já selecionou 2 e foi fazer esse passeio. Então, a gente prova todos, como a gente prova. É difícil. É um desafio, né? Mas é um trabalho muito prazeroso, assim. A Cavalieri, por exemplo, ela tem uma degustação de 12 rótulos, então é bastante rótulos, mas a gente deu conta do recado, né? Foi sacrifício, a gente tem que fazer isso, né, para poder apresentar também uma proposta de roteiro interessante. Fiquei com pena de vocês, coitados. Mas a gente tem que fazer, né? Senão a gente não consegue apresentar para as pessoas, né? Então, até moscatel a gente experimentou na Cavalieri, porque o carro-chefe da Cavalieri é o moscatel, inclusive. Mas, então, a gente vai experimentando, vai provando, para justamente trazer uma proposta bem legal para os passeios e juntando essas ideias para bolar um roteiro bem interessante. E os passeios, eu sou prova, né? Não consigo ir sempre, porque a gente tem que trabalhar aqui na Vinhos, né? Mas os passeios são super divertidos, exatamente por isso, porque tem aquela questão da amizade, tem a questão de não ser muitas coisas a fazer, de vocês ter programado o tempo necessário para a gente respirar e aproveitar o momento e conhecer, né? A ideia não é ser aquela... Claro que, não desmerecendo, porque cada passeio tem a sua proposta, né? Mas às vezes tu tá ali, por exemplo, assim, na Cavalieri, tu vai ali experimentar 12 rótulos. Tu vai trocar uma ideia, tu vai experimentar, depois ali a casa é bonita, tem uma vista bonita na frente, tu vai querer tirar foto.
tu vai querer daqui a pouco fazer uma compra com calma. Então, tudo isso, né? É preciso ter seu tempo. A Pisato também, a Pisato é uma loja menor, mas ela, como é uma loja mais no alto, ela tem uma vista legal. Então, são coisas legais de se ter. Quando a gente foi na Vacaro, a gente teve a pizza, depois teve ali a parte de apreciar e o piquenique, então tinha as bebidas envolvidas. A gente pôde fazer ainda, não precisou fazer degustação, porque no piquenique a gente teve, acho que teve 7, 8 rótulos que a gente pôde tomar junto com a comida, né? Com o piquenique. Depois a gente foi fazer o passeio, porque conhecer também a vinícola é muito legal, né? Isso é outra coisa que a gente acha bem legal. Além da colheita, né? Que a gente teve nos farréis. Exatamente. A colheita. Eu acho que isso é muito legal também. Conhecer a história, como a gente falou antes também. E eu acho que são coisas que nem todo mundo já teve a oportunidade de fazer, né? Isso é verdade. Então, acho que cria uma proposta também das pessoas fazer coisas que saem do trivial, da rotina, do dia a dia. Então, sair para passear já para ter novas experiências, né? Conhecer coisas novas. Eu acho isso muito legal. Muito acaba sendo um passeio que, como é um bate-volta, é um dia. E hoje em dia a gente sabe que o ideal não se bebe e não se dirige, né? Sim. Pela tua segurança. Então, hoje em dia, se tu vai um casal viajar para casal, um grupo de amigas, a gente sabe que isso tem um custo se tu vai passar um final de semana. A gente viu quanto que é esse custo, né? Então a gente busca também passeios com preço acessível, para que tu possa também apreciar isso com a tua amiga, com o teu namorado, com a tua namorada, com a tua irmã, com a tua tia. Tanto que nesse grupo que a gente vai, nesse dia 24, a gente tem gente indo sozinha, gente indo com namorado, gente indo com namorada, gente indo com a mãe, com tia. Isso também é legal, que não tem um perfil o público que vai. Tá cada vez mais se diversificando, assim, sabe? Porque essa que é a intenção. Todo mundo pode ir, não tem faixa etária, não tem um público-alvo que acaba indo. Todo mundo que beba, né? Tem que gostar de vinho, gostar de espumante, gostar de passear. Isso aí também está permitido, né? E essa vantagem de não beber, de beber e não dirigir. E a gente, como acaba tendo parado em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Esteio, né? Ali até em Portão, também acaba sendo um ponto facilitador, né? Então, todas essas vantagens a gente tenta trazer para o passeio. Então, acaba sendo uma aventura bem, bem legal. Então, são bem divertidos, assim. O vinho se torna um vício, né? Para mim, se tornou uma coisa que eu virei bem bairrista com o vinho com o passar do tempo. Eu não sei, porque eu visto a camiseta para o vinho, principalmente os vinhos do Rio Grande do Sul, vinho catarinense. Para mim, o meu paladar do vinho, não sei tu, né, Lu? Mas o meu paladar do vinho foi evoluindo. Eu era daquela que tomava aqueles vinhos bem colonial. Hoje em dia, eu já tenho preferência para os vinhos mais elaborados, né? Vai melhorando. É um vício sem volta. Para mim é que nem sushi. Eu adoro sushi, por exemplo. Quanto mais tu vai comendo sushi, mais o sushi caro tu gosta. O vinho também, melhor. Quanto mais a vinho tá tomando, melhor o vinho vai ficando, né? Então, eu adoro os vinhos aqui do Sul, então para mim são top, né? Eu concordo contigo, a gente vai aprimorando o paladar. E é um vício, falar de vinho e tomar vinho, beber vinho, concordo com vocês. E a questão do motorista é interessante, porque insegurança é uma coisa tão necessária, porque a gente sabe que quem bebe não dirige, isso é fato. Sim. Mas tu vai visitar uma vinícola, tu não vai deixar de beber. E às vezes é muito complicado você dar rodada. E assim não, assim a gente sabe que está indo com um profissional, ele é um motorista capacitado, está em segurança. A gente pode beber tranquilamente, que a gente vai se largar depois o mais próximo da nossa casa, da maneira do possível, né? Se ajeitando, mas estará em segurança. Eu não sei tu,
mas eu não tenho, eu acho que se eu tenho amigos que não bebam, é bem poucos. A maioria dos meus amigos bebem, né? Então para ter o motorista da rodada fica bem complicado. Então, entre roteiros e vinhos é bem bom, é uma boa solução aí para esse problema entre roteiros e vinhos, né? Então, e sem dizer que é uma boa possibilidade de conhecer outras pessoas. E estamos aí, nós somos a prova viva, né? Que a gente se conheceu e hoje aí estamos fazendo uma live nesse momento desse passeio que a gente se conheceu através da Vacara, que acabou, né, sendo o nosso ponto de ligação. E então surgiu essa nossa amizade, né? Então tudo pode acontecer. É bem isso, o vinho agrega, né? Eu li uma frase essa semana, mas agora não lembro. Mas eu tenho uma aqui que eu adoro, que é do chopp, mas também serve para o vinho. Ó. Se passando álcool nas mãos, você fica imune a várias bactérias. Bebendo, você fica quase imortal. Essa aqui é do nosso chopp da Rota. Mas eu achei bárbara essa frase, né? Não, é bem verdade, né? Não tem como. Então, e hoje o dia tá friozinho, tá gostoso, né? Por exemplo, hoje o dia foi um dia bem cansativo no trabalho. Então, é o convidativo pro vinho, né? Eu já tenho um hábito, né? Chegar, botar uma tacinha, enquanto eu vou fazendo alguma coisa em casa, cozinhando, a tacinha tá ali do lado, vai dando um golinho de vez em quando. Já é até o meu Rivotril que eu digo, né? Porque aquilo ali já vai baixando um pouco a energia que tá pronta para dormir. É só relaxar. Nós costumamos falar aqui na Vinhos e Artes que vinho é alimento, né? E realmente o vinho, ele é um relaxante, ele faz bem para a saúde, uma taça de vinho por dia, né? Sim. O difícil é segurar uma taça de vinho por dia. Eu acho que faz bem muito mais para a saúde emocional do que para a saúde física. Falando nisso, em saúde emocional, física, a Cláudia diz que tu é especialista, tu entende mais de vinho. Explica alguma coisa, nos conta porque a gente aqui gosta de tomar, né? Repete, por favor, Lu, que eu não ouvi o que tu falou. Eu disse que aqui a gente gosta de tomar vinho, mas a Cláudia comentou que tu é especialista de vinho, tu entende mais que ela. O que tu tem para me contar sobre o vinho? Ou tu estudou, tu leu, que caminho tu fez para entender mais? Eu faço esses cursos online que tem, eu já fiz um pela ABS, né, que é a Associação Brasileira de Sommelier, que era de harmonização, assim, mas nada profissional, é só um hobby mesmo para aprender. E como eu tenho uma certa dificuldade com identificar os aromas, então eu estou sempre dando uma estudada, assim, meio que por cima para tentar aprender um pouco mais. Mas nada profissional, é só admitida que eu sou. Mas eu te acho bem especialista. Eu não tenho facilidade de sentir aroma. Sentir aroma bem melhor que eu. Mas que é hábito, né? A gente vai fazendo um treinamento aí conforme a gente vai tomando. E hoje também, né? Como a Clá comentou, a gente tem uma preferência pelos vinhos nossos aqui, da Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos. Então a gente vai aprendendo, vai tomando e vai conhecendo, vai fazendo comparativos, mas é uma coisa meio que acontece naturalmente, né? Legal, mas é um estudo de certa forma, né? Então a gente vai, como a gente falou, a gente vai progredindo no vinho que a gente vai tomando, vai aprendendo aqui, aprendendo ali. Escutamos o Diego falar, daí escuta da outra vinícola e vai indo, e tudo agrega. Sim, claro que conforme a gente vai conhecendo, a gente vai criando aquele conhecimento das vinícolas que a gente mais aprecia, né? Tem mais preferências, enfim, mas é bem tranquilo, assim, eu acho que dá para todo mundo apreciar vinho tanto quanto a gente. Com certeza, eu acho que o passear, ou conhecer as vinícolas também é bem legal isso, porque quando tu vai visitar as vinícolas, cada degustação, cada visitação, eles trazem informações de como se prepara, da elaboração, de aromas. Então, isso também vai te trazendo prática, né?
Então, de entendimentos. Então, acho que isso vai te agregando e agregando memória, agregando valor ao teu produto, né? Então, acho que tudo isso também te aprecia a te comprar um vinho e tu entender, porque às vezes, claro que um vinho desse, esse vinho, ele tem um valor maior que às vezes que um vinho do mercado, né? Um vinho que às vezes compra aquele 3 por tanto no mercado. Ele vai ter um valor maior, esse vinho da serra, né? Mas quando tu conhece a história, te agrega valor. E agrega valor emocional, agrega valor história. Eu sou de família de origem italiana, por exemplo. Então, né? Então, para mim, às vezes já cria um valor sentimental, um valor emotivo. Então, isso também já muda o sabor para ti. Acho que já modifica tudo, né? Então, acho que tudo isso aí contribui também para te gostar do vinho, né? Pelo menos para mim. Cada um pode ver de uma forma, mas para mim já modifica. Eu adoro cozinhar, por exemplo, também. Então, para mim, cozinhar também envolve beber um bom vinho. Fazer um risoto e ter um bom vinho para acompanhar, fazer uma massa e ter um bom vinho para acompanhar. Então, tudo isso já... Gastronomia, eu acho que envolve um bom vinho, né? Então, uma comida de qualidade vai pedir um bom vinho, né? Então, ajuda, né? Porque, na verdade, tu chega num patamar, no entendimento que tu não gasta o teu dinheiro, tu investe. Então, quando tu adquire uma garrafa de um bom vinho, tu vai degustar em casa, tu não gastou, tu investiu em qualidade, né? Até porque depois de um tempo, minha intenção não é beber todas, né? Minha intenção é apreciar um bom vinho. Claro que às vezes tu vai acabar bebendo vários, né? Porque o bom acontece. Conhecendo o processo produtivo, tu acaba olhando assim, tu não acha caro aquilo que tu tá consumindo, porque tu conhece, porque tu sabe da onde que originou todo aquele produto final. Então, assim, hoje a gente não consegue enxergar um vinho, comprar um vinho precificando sem um conhecimento mínimo, que é o que a gente tem. E acho que é justamente isso que a gente acaba despertando nas pessoas quando leva para as vinícolas para conhecer, né? As pessoas indo na vinícola, conhecendo, sabendo o trabalho que é, o quão trabalhoso é um cultivo de uma uva, o quanto precisa de cuidado, tempo, clima, solo, ter lá a mão de toda aquela gente trabalhando em cima daquela matéria-prima para gerar um produto final. A gente começa a perceber que o que a gente está consumindo hoje é um produto de qualidade e a gente não consegue nem precificar. Hoje a gente hoje a gente não compra vinho por preço, a gente compra vinho por produto em si, qualidade, né? A gente até brinca que um vinho é um pouco mais caro para o nosso bolso. E não questões... porque, claro, que a gente tem questões financeiras, né? Obviamente. Então, quando a gente tem uma questão financeira envolvida, a questão da nossa condição do que a gente tem de dinheiro, eu e a Cássia, a gente compra vinho em parceria. Então, a gente até já tem... Esse final de semana eu vou cozinhar. E daí a Cássia vai trazer os vinhos que a gente comprou em parceria. E daí a gente vai beber o vinho. Então, a gente já tem o vinho que a gente comprou em parceria. E daí a gente combina que a gente bebe juntas esse vinho. Então, é uma maneira também, daqui a pouco, se tu gosta de um vinho que, teoricamente, ele tem um valor maior do que, claro, que acontece, né? Tu pode comprar em parceria com algum amigo teu e combina, né? Vamos comprar esse vinho de valor agregado maior e vamos tomar juntos, né? É uma maneira de tu, sim, comprar aquele vinho, que ele acaba sendo mais caro, é justificável aquele valor, mas às vezes pro teu bolso nem sempre é possível pagar, né? O que acontece. Mas aí tu compra em parceria com um ou dois amigos e aprecia que não deixa de apreciar aquele vinho, né? A gente busca essa saída, né? Para não deixar de tomar. Então a gente busca. Adorei essa ideia de parceria de vinho. Interessante, valor agregado. É uma ideia. É a nossa cooperativa de vinho, entendeu? Daí, assim, quanto que tu pagou no vinho? Tu vai tomar um terço da garrafa, tu vai tomar meia garrafa, e conforme aí a pessoa contribuiu na... É uma cooperativa de vinho, entendeu? Daí, tipo assim, esse é o nosso vinho. Mas o combinado é esse. Então, a Cássia
tem o vinho lá na casa dela, ela só pode tomar comigo, porque o vinho, metade eu paguei, metade ela pagou. Então tá tudo certo. Ela sabe, Certo, ela é bem lembrada. A tá de risco de perder olho. a amizade, se ela Não, acha. tô correta. Ela é, a Cássia é correta. Tu tem que achar um amigo de confiança, entendeu? Para fazer esse tipo de combinado. Não pode deixar com um amigo que sai bebendo tudo. Tem que ser amigo de confiança. Então, mas é uma De ideia cuidar. legal. Isso daí também é legal, porque às vezes tu vai ter sim, porque a gente sabe que tem vinhos que são caros, por mais que se vale a pena pagar o vinho, porque tu entende que ele vai ser caro, mas a gente sabe que por teu bolso nem todo vinho é fácil de pagar, né? Por isso que a proposta da degustação é interessante por isso. Porque tu tem a oportunidade de experimentar vários rótulos, definir aquele que mais te agrada e aí sim investir naquela garrafa que tu acha que tu vai apreciar mais, né? Uhum. A degustação é uma proposta muito legal. E a degustação é uma coisa que anda crescendo até aqui mesmo em Porto Alegre. Então, lojas aqui em Porto Alegre andam oferecendo. A gente também tem o hábito de ir. A gente foi em uma semana passada na Harmonize. Então, também são outras propostas legais de se conhecer rótulos. E para nós também, por exemplo, assim, a gente foi lá nessa semana passada e já teve a oportunidade de conhecer um rótulo de uma outra vinícola, que na verdade nessa vinícola até ela não tem ainda física, a vinícola, né? Mas daqui a pouco é outra maneira de conhecer alguma vinícola que a gente possa conhecer fisicamente, né? Como as feiras que vai ter mês que vem também, e no Barra. Então são todas maneiras de a gente conhecer rótulos que às vezes são vinhos mais caros, que a gente não tem, não é financeiramente viável de se comprar, mas são maneiras de se experimentar vinhos, né? Então, é muito legal. E não só falando da questão de valor, mas eu, por exemplo, eu não compro vinho sem provar. Uhum. Eu não compro vinho no escuro. Eu gosto de experimentar a degustação. Eu acho que para mim é a parte mais importante para eu definir se eu vou comprar um vinho ou não, independente do valor, né? Então eu acho que essa é a proposta, né? A gente levar o pessoal para fazer degustação nos nossos passeios. E aí eu sou uma que eu sempre digo assim, gente, experimentou, gostou, compra. Porque depois não vai achar no supermercado lá em Canoas, nem em Porto Alegre. Vai ter aqui na vinícola, aproveita, gostou, compra, leva, já leva 2 garrafas, que vale muito a pena. Foi assim que a gente conheceu uma vinícola muito legal ali. Onde é que a Solimã fica? Não lembro agora. Criciúmal. A gente foi nessa feira, assim. Lu, se tu quiser, dia 22 de julho, vai ter essa feira. Eu e a Cássia, a gente vai com outras 2 amigas nossas lá no Barra. Tenta se organizar para vir para cá. Vamos com a gente no Barra. Isso. Porque tem várias vinícolas, degustação é free, e então a gente vai lá, experimenta, degusta várias doses homeopáticas, né? Mas é legal de conhecer várias vinícolas. Foi lá que na última a gente conheceu uma vinícola chamada muito legal, Solimã, que daí a gente tem vinhos bem legais, assim, vinhos bem ok, bem legais, e tem um vinho que a gente gosta muito, que era o Chardonnay branco, o Chardonnay deles, né? Então, tipo, daí tem um vinho que a gente se apaixonou. Então, a vinícola é mais longe de ir, mas a gente já manda vir eles têm, hoje em dia as vinícolas também já têm teleentrega, então tem as lojas que nem vocês também, que vendem, então também é legal de vocês também fazerem contatos. Então, são propostas bem interessantes, são contatos legais de fazer para vocês como lojistas e para nós como degustadores e como para nós que gostamos de fazer, temos a intenção de fazer passeios, né? São oportunidades bem legais também de conhecer. E para o público em geral também, de simplesmente ir lá e experimentar. Então, é oportunidade para todo mundo pode aproveitar essas feiras, né? Acho que é bem legal. Bem legal. Eu particularmente sou fã de feira. A feira existe há 20 anos. E há 20 anos eu vou na feira. A Cássia é a nossa... Eu sou pioneira na feira. Tinha feira lá, que era 3, 4 bancas
era no gasômetro, dentro da usina, eu já ia prestigiar. A Cássia é nossa excelente amiga 0800. Ela é ótima para nos passar eventos 0800. A Cássia é uma excelente amiga para essa parte também, né, amiga? Sim. Ela nos dá, então, essa é uma feira 0800, porque tu não paga para entrar. E a degustação é de graça também. Então, fica aí a dica. E tem que apoiar as vinícolas, né? Não adianta lá só degustar é verdade. E não comprar. Tem que comprar o vinho para também a gente compra também. Dar um suporte lá. Não, a gente compra, a gente vem abastecida. Várias aventuras já tivemos. A Cássia já saiu correndo com caixa de vinho, pegando... Para pegar trem. Ela e a Marcela, que é uma outra amiga nossa, correndo para pegar trem, porque como boa canoense que somos, quem é canoense sabe, canoense raiz tem que correr para pegar o trem. Paleteando caixa de vinho. Adorei. Olha, eu vou ter que entrar nessa turma do 0800 das feiras. Eu nunca fui numa feira, nós nunca fomos aqui. Então se organiza para vir. Depois a gente te manda de A gente se troca no WhatsApp, dia 22 de julho. A feira é de dia 21 ao dia 23. Isso. Sexta, sábado e domingo. A gente, como a gente bebe um pouquinho, a gente costuma ir no sábado. Porque o domingo é dia de se recuperar, porque segunda, né? Tem que trabalhar cedinho no nosso CLT de todo dia, né? Então, a gente costuma ir no sábado. Então, depois a gente combina ali no WhatsApp para te vir com a gente. Legal. Olha, sempre você aprende coisas e descobre coisas. Viu? E no próximo passeio de vocês, eu quero que tu nos diga quais são as vinícolas e quais são as vinícolas que vocês já foram. Porque naquele dia a gente foi em 2 ou 3, né? Que eu fui junto, mas teve outro passeio que eu não pude ir, né? O terceiro agora. Esse é o terceiro passeio. Esse é o terceiro. É terceiro, né? Sim. Assim, com o... Quer falar? Sim, nós vamos... Agora já tinha comentado. Nós vamos na Pisato. Depois a gente para almoçar e vai para Cavaliere, que fica mais para o lado de Monte Belo. Pisato fica no Vale dos Vinhedos e depois a gente vai para Cavaliere e vai fazer a degustação nas duas. E tem a paradinha ali na hora do almoço, né, para o pessoal poder se alimentar, enfim, para não ficar de estômago vazio. E aí já tem a degustação incluso no pacote, né, do roteiro. Almoço daí é por conta de cada passageiro, mas nas vinícolas tem a degustação que essas duas vinícolas nós conhecemos. A Pisato a gente já tinha visitado já há algum tempo atrás e a Cavaleira a gente conheceu agora nessa nossa saída de campo que a gente fez em abril. E assim, foi de imediato a decisão da gente ir lá para levar a turma para conhecer e degustar, até em função da variedade de rótulos que eles têm, né? Essa possibilidade de ter uma degustação mais ampla, conhecer. Eles têm já vou deixar um spoiler, um rótulo especial lá que tem uma história afetiva que é bem interessante. Então, assim, a gente meio que se apegou muito com essa vinícola, então a gente, meio que na hora a gente decidiu, essa vai ser uma do próximo roteiro. E a gente já tem um roteiro engatilhado para setembro também. Então, quem não tiver agora a oportunidade de ir, já vai se programando que em setembro tem uma que já tem uma outra vinícola especial, que a gente também se apaixonou. A gente queria fazer uma visita de 2 horas, né? E ficamos 4 horas fazendo a degustação na vinícola. Então, essa vinícola de setembro, a gente ia ter 2 visitações no mesmo dia. A gente teve que cancelar a outra porque a gente acabou ficando 4 horas. Porque a gente ficou 4 horas nessa vinícola. Mas falando mais um pouco do passeio de junho agora, é dia 24 de junho. A gente vai ter saídas de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo e Portão. A gente tem algumas vagas ainda. O valor é R$260. O valor pode ser à vista ou parcelado em 2 vezes. E as 2 vinícolas têm propostas diferentes, apesar de ser vinícolas menores. A Pisato, para quem já é mais apreciador de vinho, é uma vinícola um pouco maior, mais conhecida. Ela tem uma linha de vinhos chamada Fausto, que tem espumantes, tem vinhos que são vinhos mais conhecidos, são vinhos muito bons. Então, é uma vinícola bem legal, uma vinícola com uma pegada um pouco mais moderna, assim. A própria vinícola, quando a gente chega, ela já tem... Ela é um pouco mais moderna, assim. Eu
pelo meu olhar, né? Depois do nosso almoço, como a Cássia comentou, a gente leva vocês, a gente vai almoçar num restaurante chamado Sbornia, que ele serve comida italiana. É uma comida muito gostosa. Lá tem uma opção à la carte e tem opção de rodízio italiano. Eu adoro o rodízio deles. Eles servem aquela massa no queijo que a gente vê nos videozinhos, no Reels, no Instagram. E depois, na parte da tarde, a gente vai para Cavalieri, como a Cássia falou. Tem esse spoiler que ela deu, que tem esse vinho que é muito legal. O carro-chefe deles é o espumante Moscatel, mas os outros vinhos deles são muito bons. A Monte Belo é o fim do Vale dos Vinhedos, então é uma vinícola que ela é pouco conhecida. Quem vai é porque é uma indicação ou porque a pessoa foi andando de carro e acabou chegando até lá. A gente foi indicação, foi o Diego que nos indicou, então a gente pegou, foi até lá e foi uma grata surpresa. Quando a gente estava lá, muitas pessoas estavam indo simplesmente para comprar o tal de espumante Moscatel, espumante. Então, e foi muito legal. Então, também foi uma visitação que a gente acabou conhecendo uma dupla de amigas. Então, também foi uma visitação muito legal. Eu acho que sempre a gente, nesses passeios, acaba conhecendo pessoas. E as pessoas que nos recepcionam também nessas vinícolas também foram legais. E a Cavalieri tem uma vinícola bem familiar. É uma casa de madeira muito charmosa. E a vinícola fica atrás, assim. Então, são essas duas propostas. E no fim do passeio, a gente para numa tenda ali em São Bidelino para comprar queijo. Que dizem que um dos nossos clientes que foram no último passeio comprou parmesão, que ele falou que era maravilhoso. É muito bom. É o melhor parmesão que tem. Ele é dono de uma pizzaria aqui em Canoas e ele falou que é o melhor parmesão que ele tem. Então ele deve saber do que ele estava falando. Então fica aí a dica também. A gente conhece os nossos... Isso. E o passeio de setembro vai ser um baita passeio também. É surpresa, a gente não tem muitos detalhes ainda para dar, mas são esses nossas dicas. Eu acho que esse de junho é bem no dia da tua festa junina, né, Lu? Quando eu vi essa data, que pena, bem no dia da tua festa junina, né? Exatamente, por isso eu não consigo ir em todos, mas olha, se eu pudesse, do coração, né? Não, depois eu vou te dizer, depois no ar eu te dou um spoiler do dia de setembro para te já guardar a data. Meu Deus! Sim, já vou avisar meu amor. Trabalho nessa data, vou botar na geladeira. Não, separa essa data, não, pelo amor. Estamos sentindo a tua falta no passeio. Sim, isso aí. Vamos fazer abaixo-assinado. Quero folga. Mas a ideia é fazer um passeio a cada 2 meses, meninas. A princípio, sim. Até pra gente poder estudar bem, bastante calma e bem tranquilo as vinícolas que a gente vai colocar. Que, como eu disse, né, são vinícolas que a gente conhece e que é uma escolha nossa, assim, já de preferência nossa também. Então, a gente quer dividir com as pessoas que conheçam as vinícolas que a gente conhece e que a gente acha que todo mundo vai gostar, né? Então, setembro, já pede pro pessoal botando na agenda aí. A data a gente ainda não vai divulgar. E nem a vinícola. Mas, e para agora, dia 24, quem ainda tiver interesse, tem umas vaguinhas. Então, a gente tá esperando o contato de vocês. Pode nos chamar no direct mesmo, ali do Entre Roteiros e Vinhos, que a gente passa mais informações, mais detalhes, se quiser. Tira alguma dúvida e estamos aí disponível para qualquer informação que precisar. E o Entre Roteiros e Vinhos surgiu do quê? Esse nome? Foi a Cássia que teve esse nome. A gente foi fazendo um apanhado de nomes, assim, colocando no papel e montando, encaixando uma frase com a outra, uma palavra com a outra. Aí até que a gente deu a caneta final no Entre Roteiros e Vinhos. Mas a gente foi pontuando vários nomes, colocando no papel e daí foi meio que por votação, assim. Porque, na verdade, Entre Roteiros e Vinhos, a gente começou a dar esse nome pro passeio que a gente tinha com as nossas amigas. Sim. Antes de virar um projeto para ser aberto ao grande público. Então,
as primeiras versões foram para nossas amigas. As nossas amigas foram nossas cobaias antes mesmo de nós sabermos que eram nossas cobaias. Ou nossos projetos pilotos, como falaram por aí. Então, nem a gente sabia que ia virar um projeto, que a gente ia estar em algum momento fazendo alguma live aqui, que nem a gente está fazendo contigo. Porque tanto eu quanto a Cássia, nenhuma de nós temos uma experiência assim, para dar uma live e estar falando assim, né? Porque é a nossa primeira vez falando dessa maneira, postando no Instagram, fazendo toda essa desenvoltura, tudo são nossas primeiras vezes, nossos primeiros movimentos, né? Estamos aprendendo na prática, porque não são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, a gente vai aprendendo. Outras profissões bem variadas, né? Mas o legal das nossas lives é que a ideia é essa mesmo, meninas, tomar vinho e conversar. É como se nós estivéssemos da Vinhos e Artes aqui no Morro sentada conversando, ou aí em Canoa sentada conversando, tomando vinho, ou lá na Vacara, ou em qualquer outro lugar. Porque todo mundo tem alguma história para contar, né? E essa é a ideia que nós tivemos das nossas lives, de juntar o vinho, que é o nosso carro-chefe, né? Nosso comércio aqui, e a possibilidade de conversar com os amigos sobre qualquer assunto, diversos assuntos. E o assunto de vocês hoje, particularmente, tem tudo a ver com a gente, né? Assim, é um assunto muito gostoso de falar, né? É um assunto fácil de falar. Eu acho que vinho é um assunto que é fácil de ser desenrolado, né? Então, tá tudo dominado, apesar de ser tanto a minha quanto a primeira vez da Cássia de falar. Eu acho que falar em público, assim, é a primeira vez, né? Numa live. Porém, é um assunto mais tranquilo de se falar. Então, acho que o desenrolar acaba sendo mais tranquilo, né? Então, mas voltando ali que a gente começou a falar dos passeios, né? Tu perguntou quais são as vinícolas que a gente visitou. Então, o primeiro passeio foi a Vacara e a Cumaé, que como a gente já falou bastante, incansavelmente, a Vacara e a Cumaé são vinícolas que são duas vinícolas que a gente teve nesse passeio com as gurias, nessa primeira casa que eu contei, da casa, da Marcela, da Deia, bom, da Jéssica. Se eu falar o nome da Laura, se eu falar todos os nomes de todas, eu vou acabar esquecendo de uma, porque eu não tenho boa memória. Mas as gurias... Então, foi uma casa que teve gurias que foram nossas amigas, eram nossas amigas há bastante tempo, e amigas que acabaram sendo a primeira vez que a gente tinha visto, que eram... E a gente teve uma sintonia muito legal. A gente não bebeu e dirigiu. A gente contratou uma van, fique a dica. E essa van nos levou nas vinícolas. E a gente foi na Cumaé. E daí a gente também tinha música. Falou das músicas. Tá? Antes disso, a gente já tinha ido também com outro grupo de amigos. Aí a gente foi na Cave do Toque, foi na Cave de Pedra, a gente foi na Videiras Carraro. Então a gente sempre busca conhecer vinícolas das quais a gente ainda não foi, né? E aí são experiências das quais a gente acaba valorizando. Eu acho que a gente fez uma lista, eu devo conhecer mais, então, em torno de umas 20 vinícolas já, mais ou menos aí. Então, nesse passeio que eu estava comentando com as gurias, a gente conheceu várias vinícolas, mais especificamente, vou explicando a Cumaé e a Vacara, que foram as vinícolas que ganharam nosso coração e que originaram o primeiro passeio entre roteiros e vinhos. A gente, na Cumaé, acho que foi a última vinícola que a gente foi nesse dia, então a gente já estava assim, ó, em outro planeta. E daí a gente conheceu umas gurias em... Não, depois a gente foi para Dom Laurindo. Foi mais para outro planeta. Não, Dom Laurindo a gente foi antes, porque Dom Laurindo a gente conhece as gurias de São Paulo. Ah, é verdade. A gente conheceu as gurias de São Paulo, porque, né, a gente conheceu um grupo de gurias de São Paulo e a gente estava numa mesa e umas gurias de São Paulo, e a gente se cumprimentou, porque daí imagina um grupo de mulheres, já estavam na terceira vinícola, melhores amigas, né? Vinícolas é bom para fazer melhores amigas. Eu ainda não conheço, né? Não sei se relacionamento é bom para se fazer, porém melhores amigas é ótimo para se fazer em vinícolas.
Então já viramos melhores amigas. Daí, tá, né? Elas foram embora, a gente continuou Dom Laurindo. Depois a gente foi pra Cumaer. Quando a gente chega na Cumaer, né? Fizemos a degustação. A gente, quando a gente vê, elas também estão na Cumaer. Então a gente se reencontrou. Parecia que a gente era amigas que não se viam há 10 anos. Então a gente começou, a gente se abraçou, tirou foto e cantava Kuma, Kuma, Kumaé, Kuma, Kuma, Kumaé. Daí a gente tirou foto de tudo que é jeito. Que vocês possam imaginar que eu não vou reproduzir aqui na live. Porque né, daqui a pouco vai que meu pai e minha mãe vejam essa live. E daí a gente depois entrou no site da Kumaé e eram as mulheres todas graciosas, tirando foto, bonitinhas. E a gente, várias poses. Então, a Kumaé ganhou nossa canção, além de ter a primeira música da Kumaé. Foi a primeira, a Kumaé acabou tendo a Kumaé. Então, já estava no roteiro. A Vacaro, a gente foi fazer um passeio e quando a gente conheceu o Diego, a Júlia estava junto. A Júlia é a noiva, na época ela era namorada. Agora o Diego resolveu finalmente pedir ela em noivado, então eles são noivos. Então a noiva do Diego estava lá, então a gente foi, ela sentou com a gente, então já era best friend forever, sabe? Assim, muitos amigos. A gente ficou ali tomando degustação com a Júlia e com o Diego, e ficamos ali, e daí a gente ficava cantando Vá, Caro, vá, Caro. E daí foi muita animação. Essa era a nossa música, porque a gente cantava em tudo. Inclusive, em todos os espaços, demasiadamente. Porque ano passado teve um evento, tem uma loja de vinhos aqui em Porto Alegre chamada Depósito. E eles promoveram uma feira, de espumante. Era feira? Sim, na praça. Na praça. E tinha o quê? A Vacaro veio vender o seu espumante. E tinha uma banda tocando. E no final de cada música da banda, o que a gente podia simplesmente aplaudir a banda. O que a gente gritava? Vacaro, Vacaro. Então, a Vacaro, ela é conhecida muito por nossa causa. Eu acho que o Diego tem muito tanto. Agora vai ter que sair uma comissão. Eu acho que o Diego tem que dar. Então, por isso que acaba tendo... Por isso que são as duas vinícolas que a gente tem muita preço. Então, a gente, né, cantando era Kuma, Kuma, Kumaera e Vacaro, né? Porque o Kuma, Kumaera é homenagem à música lá da banheira do Gugu, né? Então, daí que era mais ou menos um ué. Era Kuma, Kuma, Kumaera. Então, daí a gente ficou cantando essas músicas. Então, como foram as duas vinícolas que a gente mais se divertiu, não que as outras não, né? Todas a gente adorou. Como a Cássia falou, a gente sempre, com as nossas outras amigas, a gente também, mas foram essas que a gente, no primeiro momento, teve uma grande sintonia e tem essas histórias que a gente contou para vocês. Foram as duas primeiras vinícolas que a gente conheceu, que a gente apresentou, né? Porque a gente já conhecia, né? Que a gente apresentou no Entre Roteiros e Vinhos. Daí o segundo passeio... Daí o segundo passeio, a gente foi A gente foi na Videiras Carraro, na Cabe do Sol, e depois a gente foi para Dom Elisiário. Daí a Cabe do Sol foi uma vinícola que, na verdade, a gente foi num passeio, eu e a Cássia e mais outras amigas nossas, que esse sim foi o primeiro passeio que a gente fez, de grupo de amigas, mas só eu e a Cássia fomos ao Elisiário. Não. Na Cabe do Sol. E daí a gente apaixonou pelo moscato dele. E a Cabe do Sol é uma vinícola que ela é muito diferenciada, ela é muito bonita, ela é muito artística, assim. Quem não conhece, ela tem bastante obras, ela é bem, bem bonita de se conhecer. Então a gente quis trazer essa experiência para as pessoas admirarem. Depois a gente foi almoçar
na Videira Carraro, que a gente almoçou embaixo dos Parreirais. Foi bem legal a experiência. E, por fim, a gente almoçou na do Elisiário, que é uma vinícola bem pequena. É uma boutique, praticamente. Boutique, uma vinícola boutique. Então, tem uns vinhos bem únicos, bem diferenciados. E diferente das outras vinícolas, o seu Pedro, que foi quem ministrou um curso, ele trouxe as experiências sensoriais do vinho, assim, sabe? Aromáticas do vinho. Então, foram experiências bem diferentes as duas vinícolas, assim. Então, teve gente que amou a do Elisiário. A do Elisiário foi campeã, assim, de gostos, né? Sim, sim. Então, são vinhos muito bons, assim, muito legais. A Cabo do Sol ganha muito pela sua beleza, assim. Então, foram propostas bem diferentes. E agora, vamos aí encarar o terceiro passeio para ver como é que o pessoal vai achar. Mas essa é a nossa história, mais ou menos, contando por cima, assim. Mas é isso. Sim, a Cave do Sol, eu vi algumas fotos que vocês colocarem, eu entrei no site deles, eu fiquei muito curiosa, eu também achei bem diferente a pegada artística, né? O legal da Cave do Sol é que um dos filhos deles, um dos filhos dos donos da Cave do Sol, ele é autista. Então ele não gosta de aparecer, mas eles se preocuparam que ele estivesse presente de alguma forma. Então ele tem obras do filho, ele pinta. Então ele na cave tem obras, tem pinturas dele. Então, isso é muito legal também. Eles se preocuparam em trazer ele presente para a vinícola. Mesmo ele não gostando de aparecer, eles fizeram ele presente, né? E às vezes num problema de saúde que é tão discriminado hoje em dia, por certa ignorância, né? Sim. Então, eles fizeram um presente, né? Então, eu acho também essas histórias, como a gente comentou durante essa live, né? Que se preocupa tanto com a família, né? É bem legal, assim. A Cabo do Sol tem uma história muito emocionante também, eles apresentam bastante a história da família. Tem um vídeo no começo, então é bem legal, assim, de conhecer. A do Elisiário, eles já não trouxeram a história da família, mas trouxeram muito uma experiência olfativa, uma experiência aromática, uma experiência sensorial. Foi muito legal. E o pessoal, assim... E a vista do Elisiário é muito bonita, porque ela fica mais no alto. E eles fizeram a construção da casa mais no alto também. Então, tu tem uma vista de baixo, tu olha para baixo e vê os Parreirais. Então, foram duas experiências bem diferentes, assim. Isso também são coisas que a gente tenta trazer nos nossos passeios, né? Então, as pessoas... Pode ser um passeio que tu não vai achar, eu amei, tu pode amar tudo, pode gostar mais de uma coisa ou de outra. Então, tu pode ter todos os tipos de experiência, né? Na verdade, tem muitos lugares, assim, falando em vinícolas, tem muitas vinícolas que a gente não conhece, desconhece, rótulos novos. E como tu falaste, essas vinícolas que vocês estão proporcionando os passeios e que a gente vai conhecendo são vinícolas familiares, pequenas. E por isso elas têm histórias mais emocionantes, que nessa da Cabo do Sol. Eu vi as fotos, mas eu não sabia desse detalhe. Eu vi as fotos. Não, isso que é legal. Bem legal, assim. A família e a história, a gente acaba, né, agregando mais valor a um item que a gente já disse que é uma questão emocional também. Não é só... A gente não precifica, né? Com valor. Não precifica. Eu acho que é isso que é muito legal. O que a gente não precifica, né? E quanto que a gente tem na nossa vida que não se precifica também, né? Que seja nossa família, a família que a gente construiu, a família que a gente escolheu, a família que a gente nasceu, né? Cada um tem o seu caminho, a sua história, né? Eu acho que isso é muito legal. A Cavalieri vai trazer um pouco disso também. Por isso que a gente trouxe. Então, eu acho que isso também é algo que para mim é importante, para a Cássia também. Então, é sempre algo que a gente traz. Eu acho que isso também é legal para nós Entre Roteiros e Vinhos. A gente acaba dando a nossa cara, né? Os nossos valores, coisas que são importantes para nós.
Então, são coisas que acabam estando estampadas aí no passeio também. Isso aí, meninas. Adorei falar com vocês, tomar a minha taça de vinho e a de vocês, que hoje... Bom, depois da música da Bacara, eu acho que o Diego vai ter que nos mandar uns vinhos aqui Eu para nossas acho. casas. Eu vou mandar um WhatsApp pra ele. Bom, eu vou falar com a Júlia, nem vou falar mais com o Diego. Melhor falar, vamos direto na fonte. Vou pleitear um patrocínio. Um vinho Eu acho. assim. A gente falou na Bacara. Vamos passar na live para ver quantas vezes a gente falou a palavra Bacara na live. Para ver se... Eu acho que foram várias vezes. Super justo isso. Eu acho Mas que sim. adorei conversar com vocês. Agora a gente está indo para os minutos finais. Vocês têm algumas últimas palavras a dizer? Eu queria... perguntar que eu faço para todos, né? Porque a gente gosta de vinhos e gosta de livros. Não sei, porque a gente não combinou antes, se vocês gostam de ler ou não, né? A gente falou tanto em vinho quando passeou que a gente não falou em livro. Mas também tudo bem se não gostar, mas eu quero saber de vocês. Eu sou filha de professor de português. Então eu gosto de livros. Porém, não leio mais tanto. Mas eu tenho livros. Mas eu gosto de livros. Sou filha de professor de português, então eu tenho uma tendência... Eu tenho até um livro que eu estou lendo aqui. Opa! Eu gosto Isso aí, mostra pra eu nós. gosto de ler. Sou leitora assídua. Terminei de ler O Morro dos Ventos Uivantes há poucos dias. Aqui está o livro que eu estou lendo. Não sei se tá... Eu sou péssima nessas coisas. É baseado numa série. Então, é série americana. Esse é o livro que eu estou lendo. Pode falar o título que eu não... É Nove Desconhecidos o nome do filme, do livro. Mas eu comecei a ler em pouco tempo. Mas eu gosto de ler. E tu tava lendo? Sim, eu terminei de ler um livro há poucos dias. Eu estava lendo O Morro dos Ventos Uivantes, que é um livro de 1800, do século... Bem interessante, eu sou leitora, eu gosto. E agora eu retomei um livro que eu estava lendo, parei um pouquinho e agora eu retomei, que é do Nietzsche, que é Assim Falava Zaratustra. Estou lendo de novo. Nossa! Não, realmente. Eu tô acreditando que essa colega ali entende de vinho. Olha só as leituras dela. Ela é foda. Eu falo? Ela disse que não, mas eu te falei. Ela não quer falei, contar. ela que não tá, ela tá escondendo o jogo. Agora eu tô concordando contigo. Depois dessas leituras dela, é certo. Falei? Eu gosto dos clássicos. Então tá, meninas, muito obrigada por participar do nosso projeto aqui da Vinhos do Reuter. Conversar sempre é bom, tomar vinho, então, com as novas amigas, né? Porque a gente começou a ser amiga depois do passeio. Agora, já vou avisar o Juca para agendar que eu vou ter que sair com você, senão vocês vão chorar. E depois eu te passo ali a data para já reservar para setembro. A gente te espera. Então tá, meninas, tchau. Beijo, obrigada até a próxima. Aí. Até a próxima. Beijo. Tchau. E falando com o Diego já tô mandando um recado para ele. Manda aí. Tchau. Tchau.